Então é isso, pessoal. Boa noite, né? Na aula passada, a gente falou do crescimento ali, né? Primeiramente da partilha da África, do neocolonialismo, do neoimperialismo, que aconteceu ali 1800 por ali, né? 1800 e tanto. E aí viemos para o crescimento da democracia, né? Das lutas pela democracia na Europa, enquanto eles ocupavam espaço e territórios de outras pessoas com colônias, né? Dentro dos próprios territórios na Europa, estava tendo esse aumento da luta pela democracia. Esse momento aí que estava vivendo a Europa e o mundo, né, como um todo, né, porque o que acontecia ali acaba refletindo em todo mundo, pelo menos nesse momento, era esse período aí de grandes potências, né, no final ali do século XIX e o início do século XX, essa divisão de territórios da África e da Ásia também, que eu não entrei em detalhes aqui, e esse rápido crescimento, esse rápido processo de industrialização que estava acontecendo na Europa, estabeleceu ali um certo equilíbrio entre as forças das potências europeias. Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, o Império Austro-Húngaro, né? E a Itália era considerada ali as maiores potências daquele momento, porque o Império Turco-Otomano, vocês lembram dele lá do final da Idade Média, o Império Turco-Otomano, ele estava em declínio, estava perdendo forças, né? Estava perdendo poder. Então, esses outros países que eu acabei de citar, eles começaram então a ficar mais ricos e mais poderosos, então ocupar esse local de maior potência da Europa. Então, com medo de acontecer futuras ameaças ali, né? Com medo de alguém tentar invadir o território, etc. Por esse medo, esses países aí, essas nações, essas potências começaram a se modernizar, e modernizar, eu digo, na parte militar, né? Óbvio. Eles começaram então a criar armas e investir em tecnologia, em ciência dos exércitos, ciência militar, para se defender. Uma dessas coisas que mudou aí foi a instituição do serviço militar obrigatório. Outra coisa que aconteceu foi o fortalecimento, né, a fortificação das fronteiras ali desses países, e, como eu disse, um investimento cada vez maior em armas sofisticadas, né, porque estava vindo ali uma revolução industrial, já era a segunda, então as armas estavam cada vez mais sofisticadas, tecnológica. Por que é chamado esse período aí de paz armada? Porque não teve uma guerra. Ou seja, o confronto direto entre essas potências não aconteceu nesse período. Só que essa paz existia com um certo medo, né? As pessoas tinham medo. Imagina, eles estavam em paz, só que todos os países estavam ali, vamos dizer assim, se armando, né? Eles estavam em paz, porém todos construindo armas cada vez mais tecnológicas, fortificando cada vez mais as fronteiras ali, e recrutando mais pessoas para o exército, ou seja, era uma paz armada. Aí aconteceu o quê? Os países ali com esse medo começaram a formar várias alianças entre eles para ficar mais forte mesmo, né? A primeira, então, aí vem a Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Na primeira versão dessas alianças aí, como vocês veem no mapa, foi formado primeiro ali em 1882 a Tríplice Aliança. Quem estava na Tríplice Aliança ali do começo? Era a Inglaterra, Inglaterra não, gente, errei. É a Alemanha, tá aqui. Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Isso no começo. A Itália tem um caso curioso porque depois ela muda de lado. E em 1907
para fazer frente, né, essa tríplice aliança aqui, é formada a Tríplice Entente, juntando aí sim a Inglaterra, a França e a Rússia. Como vocês veem no mapa, tá aí, ó, a Tríplice Aliança em verde, né, que junta a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, que vai tudo isso aqui, né, parte disso aqui tudo. E a Tríplice Entente, que é essa parte roxa aí, o Império Russo, a França e o Reino Unido, né? Então a Tríplice Aliança ficava no meio do outro. Essas foram as alianças formadas, porém não ficou nisso, mudou, essas alianças foram mudando conforme o tempo foi passando. Então, essas alianças aí, essa formação aí de fortificar as fronteiras, investir em força militar, tecnologia militar, estava acompanhada também de um crescimento ali do sentimento de nacionalismo. O que é nacionalismo? A gente ouve falar, o que é isso? O nacionalismo é uma ideologia que enaltece o Estado nacional, ou seja, o Estado, a pessoa valoriza o ideal ali da cultura daquele país, né, daquela nação. É como se fosse uma formação da identidade. Tipo, vou dar um exemplo, ver se eu acho um exemplo aqui. Tipo, quando a gente fala do brasileiro, a gente sempre associa aí com futebol, samba, essas coisas, entende? O nacionalismo, então, ele exalta essa cultura, exalta esse negócio que é dito como se fosse raiz da cultura, mas nem sempre é. Às vezes o nacionalismo é baseado só numa ficção, numa coisa que eles acham que é. Então nem sempre é isso. Quando esse nacionalismo aí é muito intenso, esse amor aí pela pátria, né, pelo Estado nacional, quando é muito intenso, ele pode chegar até ao limite da xenofobia. Que é xenofobia? É uma versão, né, uma rejeição a quem é de fora, quem é estrangeiro, a quem é diferente, né, quem é fora daquela cultura. Então, quando o nacionalismo é muito grande, então a xenofobia também acaba existindo, porque as pessoas começam a colocar o país dela como se fosse, né, tão importante que nenhum outro país chega aos pés, né? Isso a gente vê acontecendo muito aí com a Europa, isso até nos dias de hoje, e também nos Estados Unidos, que a gente vê, né? Trata o resto do mundo como se fosse um inferior, né? Vamos dizer assim. Então, esse nacionalismo que estava ali crescendo cada vez mais dentro dessas nações aí, instigava cada vez mais, provocava ali a rivalidade entre as nações europeias. Por exemplo, os franceses eles tinham perdido uma guerra, tinham perdido alguns territórios na Guerra Franco-Prussiana contra os alemães, né? Eles perderam a Alsácia e a Lorena, que eram territórios ali. Então eles não estavam muito bem ali aceitando essa derrota nessa guerra, perdendo esses territórios. Então o nacionalismo deles estava gritando por isso, né? Nossa, perdemos o território que era nosso, como assim? Parte da nossa cultura. Já os alemães e os italianos, eles tinham acabado de passar por um processo de unificação do território. Foi um dos processos da Europa ali que mais tardios, né, que demorou para acontecer. Então foi um dos últimos territórios, a Alemanha e a Itália, aqui, a Alemanha e a Itália, a se tornar um país, né, a se tornar um território único. E então eles não ficaram satisfeitos ali com a divisão que aconteceu na África e na Ásia, porque eles não ganharam lá um pedaço muito bom. Nos Balcãs, aqui, ó, por aqui, viviam ali vários povos diferentes, como vocês veem aí. Eu perdi aqui, gente. Nos Balcãs, então, viviam os gregos, também tinham os eslavos, tinham os sérvios, tinha os croatas, os turcos, os búlgaros. Todos esses
esses povos aí que eu falei, eles estavam sob o domínio do Império Turco-Otomano. Isso desde o século XV, lá na Idade Média, lá no final da Idade Média, né, quando os turco-otomanos tomam o Império Bizantino. Então, desde aquela época, eles dominavam essa região aqui, ó. Vários povos estavam sob o domínio dele, não era um povo único, não. Então, esses povos começaram a se mobilizar para se tornar independentes, né? Países independentes, igual estava acontecendo na América, igual estava acontecendo em outros lugares do mundo. Em 821, a Grécia conseguiu a independência dela, e no ano de 1878, a Sérvia, Montenegro, Romênia conseguiram também as independências deles, né? Apoiados pelos russos aqui, ó, que tinha que tinha interesse ali, né? Muito próximo aqui, então ele tinha interesse nesse território, né? Para ele era importante esse território, então ele apoiou as independências aqui. Em 1908, a Bósnia foi anexada, né, ao território, aqui ó, essa parte, Bósnia, Herzegovina. Então, essa parte aqui foi anexada pelo território do Império Austro-Húngaro, era parte do Turco-Otomano e foi anexado aqui por eles. E isso reacendeu, então, o nacionalismo dos povos que estavam aqui. Os principais opositores dessa anexação da Bósnia pelo Império Austro-Húngaro foi a Sérvia. Os sérvios não aceitaram isso porque eles tinham interesse nesse território, tá vendo? Eles são vizinhos, né? Então a Sérvia não aceitou muito bem esse negócio aqui, não, essa anexação do Império Austro-Húngaro. E aí acaba esse período de paz armada, chegando às vias de fato, né, a Primeira Guerra Mundial. O que é o estopim da Primeira Guerra Mundial? No dia 20 de junho de 1914, então 1914, começa a guerra. O arquiduque ali, Francisco Ferdinando, a gente pode ver o nome dele como Franz Ferdinand e várias variações disso, né, de Francisco Ferdinando. Ele era o herdeiro do trono da Áustria, do Império Austro-Húngaro. Então, aí ele acaba sendo assassinado, né, por um bósnio, ou seja, uma pessoa que morava lá na Bósnia, aquele que tinha sido anexado. Só que esse bósnio era defensor, né, simpatizante ali da Sérvia. Foi o que eu acabei de dizer, os sérvios foram os primeiros a falar que não deveria acontecer aquela anexação. Então, um bósnio que era uma pessoa que era da Bósnia, só que apoiava e era simpatizante da Sérvia, matou, assassinou o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Aqui eu vou mostrar o mapa de novo, ó. Um bósnio, uma pessoa que morava aqui, assassinou o herdeiro desse trono aqui. Ele era simpatizante da Sérvia. Ele não era sérvio, ele era bósnio. E matou o herdeiro do trono. E aí foi o estopim, né? Já tinha ali uma treta ali, todo mundo juntando arma. E aí explodiu a guerra assim que esse cara morre, esse Francisco Ferdinando. É o estopim da Primeira Guerra. Um mês depois, foi em junho. Em julho, o Império Austro-Húngaro ele declarou guerra à Sérvia. E aí acusando, né, o país, a Sérvia, ali, de ser conivente com o assassinato do herdeiro do trono, falando que a Sérvia tinha deixado, como assim, vocês não fizeram nada. Então ele declarou guerra à Sérvia. Outros países ali se alinharam a um lado ou ao outro lado do conflito, né, porque formou-se um conflito de quem estava do lado da Sérvia e quem estava do lado do Império Austro-Húngaro. Contra os austro-húngaros estava a Rússia, que era aliada da Sérvia, né? A França e a Inglaterra. Essa era a nova, né, formação ali. Eu acho que é até a mesma da antiga, vamos confirmar. Aqui. É a Tríplice Entente, ó. Continua sendo a mesma. Rússia, França e Inglaterra. E aí, do outro lado, né, apoiando os austro-húngaros, além do Império Austro-Húngaro,
Estava também o Império Turco Otomano, que era contra os russos. Então, os turcos otomanos entrou porque eles tinham ali a treta deles com os russos. E também tinha a Alemanha, que era parceiro da Áustria, do Império Austro-Húngaro, né? Isso era a tríplice aliança dessa nova forma dela ali, já na guerra, já era guerra. Já estavam nas vias de fato, já estava acontecendo uma guerra. A Itália, no começo ali, ela fazia parte lá, lembra da Tríplice Aliança? Aqui, ó, fazia parte da Tríplice Aliança. Só que no começo ela se manteve neutra, porque ela não queria perder ali os negócios dela. Só que no ano de 1915, mais para frente, lá na guerra, mesmo fazendo parte da Tríplice Aliança, como eu acabei de mostrar, ela se aliou à Tríplice Entente, ou seja, a Itália mudou de lado. O Brasil, ele entrou também na Primeira Guerra Mundial. Ele, no começo, assim como a Itália, se declarou neutro, porque tinha interesses econômicos, né, vendia para todo mundo ali. Só que depois que aconteceu alguns ataques dos alemães, os alemães atacaram aqui algumas embarcações do Brasil, né? Então o Brasil teve que entrar na guerra, depois desses ataques dos alemães, do lado da Tríplice Entente, do lado aqui da Rússia, da França e da Inglaterra. Então o Brasil enviou aviões, pilotos de aviões, né? Nem foi avião, foi pilotos de avião. O Brasil enviou militares, apoio médico, comida, né? Víveres, suprimento ali agrícola e matéria-prima para fazer arma, para fazer tudo que era necessário. E assim estava a guerra, né? Estava acontecendo a guerra ali. Agora eu vou contar um pouco da guerra. Como é que foi a guerra, então? A guerra, os efeitos da guerra era muito drástico, né? Muita coisa ruim, uma guerra mundial, agora está envolvendo vários países. Primeiro efeito aí que a gente sempre lembra de todas as guerras que acontecem é a fome. A fome e as doenças que espalha, né? Por exemplo, em 1915, os berlinenses, né, que moravam lá em Berlim, na Alemanha, eles chegaram a receber um cartão de racionamento de comida, racionamento de pão, racionamento de carne, de leite, de batata, de açúcar, e várias outras coisas. A comida, em geral, acabou sendo racionada para toda a população. Na Rússia, lá em 1917, chegava a existir fila enorme ali, com muitas pessoas para buscar suprimentos, também com muita fome. E na Rússia também, essas filas aí de distribuição de comida, de alimento, elas serviram como uma forma de troca de informação. A pessoa ia ali pegar comida, acabava trocando aquela ideia, né, conversando ali, e essas trocas de informação, esse centro, né, que se formava ali nos lugares que trocava comida, principalmente Petrogrado, que era a capital, se eu não me engano, acabaram estimulando, né, funcionando como uma espécie de centro de informação que ajudou, né, a espalhar as informações sobre a Revolução Russa, que eu vou entrar mais em detalhes depois. Essas filas ajudaram, né? Na Grã-Bretanha, ali na Inglaterra, no Reino Unido, em 1918 acabou que, porque teve uma intensificação da guerra de submarinos, os já usavam submarinos da Primeira Guerra Mundial, isso afetou a importação de alimentos também, e tornou ali, mais uma vez, também no Reino Unido, um racionamento de comida na Grã-Bretanha ou Inglaterra, não importa o nome, tá na mesma. Então também teve racionamento na Inglaterra. Por outro lado, mesmo que tenha muita fome, muita doença, muita morte, teve um lado, vamos dizer assim, não sei se eu chamo de positivo, porque é uma guerra, né? Então o custo disso é muito alto. O que aconteceu? Aconteceu que surgiram novas oportunidades de emprego, né? Tinha uma indústria de guerra acontecendo. Para você ter uma ideia, lá em 1918, mais de 1 milhão de mulheres francesas já trabalhavam ali nos setores da defesa, armamento, na aeronáutica.
No Império Austro-Húngaro, no ano de 1916, 42% dos trabalhadores na indústria pesada ali eram mulheres. Então teve um boom de mulheres trabalhando, foi bom para as mulheres essas oportunidades de emprego que surgiram. Também levando em consideração que os homens estavam na guerra lutando. Então eles estavam morrendo, os maridos dela, os filhos dela estavam morrendo. Então eles começaram a contratar mais mulheres para trabalhar. Na Alemanha aconteceu a mesma coisa. As mulheres já eram 35% do trabalho industrial. Também as mulheres ocupavam os cargos que antes era só para homens, como dirigir ônibus, dirigir ambulância, além também de irem para frente das batalhas. Elas também estavam na guerra. Só que isso foi exatamente uma consequência de os jovens, né, os homens em idade de trabalhar ali, de estar ali trabalhando mesmo, eles estavam na guerra morrendo. Então teve um boom ali de mulheres sendo contratadas. O conflito da Primeira Guerra Mundial durou 4 anos e foi marcado ali pelo desenvolvimento de várias nações ali, mas não foi um desenvolvimento legal, né? Foi um desenvolvimento à base da guerra, à base da brutalidade, da força. O que foi esse? O que aconteceu ali, né? As armas ficaram muito desenvolvidas, né? Um desenvolvimento muito rápido, além de morteiro, granada, canhão, metralhadora. Foi a primeira vez na Primeira Guerra Mundial que acabou usando as armas químicas. Primeira vez que usaram submarinos, primeira vez que usaram lança-chamas. Foi pela primeira vez que o avião foi usado para bombardear as tropas inimigas que estavam na Terra. A rivalidade era muito acirrada, né, que existia muita campanha publicitária, né, um falando mal do outro, com cartaz, pôster, que tratava o inimigo como um selvagem, como um bárbaro. E isso estimulava esse nacionalismo que eu disse, a xenofobia, né, o ódio ao estrangeiro. Na Primeira Guerra Mundial, no começo da guerra, foi 2 tipos de guerra, né? No comecinho ali é a chamada guerra de movimento, tá aqui. O que é guerra de movimento? As tropas elas se locomoviam em campo aberto, corriam, né, mesmo em campo aberto, para tentar conquistar território. Só que isso era muito muito ruim, não dava resultados bons, né? Porque custava muito caro, morria muita gente e o território que eles conseguiam ocupar dessa tática era muito curto, muito pequeno. Aí acabou chegando nessa aí que está na foto aí que vocês estão vendo aqui, ó, que é a guerra de trincheira ou guerra de posições. Por quê? Porque eles cavavam uma trincheira, eles usavam isso foi usado durante a maior parte do conflito. A maior parte da Primeira Guerra Mundial foi dentro dos buracos aí, nas trincheiras. O que era uma trincheira? Era uma vala profunda, né, no chão, como vocês estão vendo aí, ó, cabia uma pessoa, estreita, porém profunda, e era muito grande, se estendia por vários quilômetros. Era protegida por todos os lados, né, por rolos de arame farpado. Não é por todos os lados, não. Era protegida por rolos de arame farpado. Os combatentes, então, eles tinham que lidar com o fogo inimigo. Além disso, tinha a lama, o frio, os ratos que andavam ali, as doenças que esses ratos traziam, além de que quando morria alguém dentro da trincheira, ficava ali na trincheira até acabar pelo menos o cessar-fogo ali do dia. Então ali era horrível. Vocês veem pela imagem como é que é uma trincheira. Olha que tanto de gente no buraquinho. É feio. E aí, para acabar essa parte da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu para a guerra acabar, então? Teve uma guerra de 4 anos aí, o que aconteceu? Um dos principais motivos que fez a guerra acabar foi em 1917, quando os Estados Unidos entrou na guerra. Os Estados Unidos entrou na guerra do lado da Tríplice Entente, que do lado da Rússia, da França e da Inglaterra. Eles foram genericamente chamados de aliados, né, os Estados Unidos, e declarou a Alemanha como inimiga porque o imperador alemão, né, o Guilherme II, que estava no poder naquele momento, ele tinha dito que ia começar uma guerra com um submarino, né, e ele ameaçou atacar todo mundo, independente de quem fosse, que estivesse do lado
tivesse ele indo para os portos da Inglaterra, a Alemanha ameaçou atacar, independente se a pessoa, se a nação fosse neutra ou não, eles iam meter bala. Então os Estados Unidos não aceitou isso, porque os Estados Unidos era neutro, né? Tava ali só ganhando dinheiro com arma. Então os Estados Unidos entrou do lado da Entente. Em 1918, a Rússia saiu da guerra, né? Os Estados Unidos, voltando ali, os Estados Unidos, que eu esqueci de um ponto, os Estados Unidos enviou muitos soldados e obrigou os adversários a recuar, né? Porque tinha muitos soldados. Em 1918, a Rússia saiu da guerra, porque estava ali acontecendo a Revolução Russa, que a gente vai entrar na próxima aula. E em 30 de outubro de 1918, o Império Turco-Otomano ele se rende. Em 3 de novembro do mesmo ano, o Império Austro-Húngaro se rende. E em 11 de novembro, a Alemanha se rende e reconhece a derrota. Esse aí é o mapa que acontece, né, depois. Olha o mapa aí, como é que fica o mundo. A Primeira Guerra Mundial ela deixou cerca de 8 milhões de pessoas mortas, além de invalidar outras 20 milhões de pessoas. Também aconteceu de ter milhões, né, de órfãos, desempregados e desabrigados. Com o tempo, vários acordos diplomáticos foram feitos ali no final da guerra, né, para definir o novo mapa da Europa. Como é que fica esses territórios que estavam tendo a briga? Um dos tratados mais importantes, um desses acordos diplomáticos mais importantes foi o Tratado de Versalhes, que aconteceu em 1919 lá na França. Foi o mais famoso, né? Esses tratados, junto com o de Versalhes, né, e outros, a Alemanha foi o que sofreu maior derrota ali, né? O mais pesado foi em cima da Alemanha. Ela foi obrigada a devolver, né, a Alsácia e a Lorena para a França. Ela perdeu as colônias dela. A Força Armada foi restrita, né? Não podia ter mais de 100 mil pessoas servindo ao exército da Alemanha. Não podia ter mais armas tipo canhão submarino, arma estratégica, né? Teve que pagar 269 bilhões de marcos de ouro aos países que venceu. Essa dívida depois foi diminuída, né, com o tempo, com outra proposta. O Império Austro-Húngaro deu origem a 3 novos países, como vocês estão vendo aí no mapa: a Áustria, a Hungria e a Tchecoslováquia. O Império Turco-Otomano deu origem à Turquia, e boa parte do território do Império Turco-Otomano passou para o controle da França e da Inglaterra. Foi criado também, por ideia do presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, a Liga das Nações, em 1920, que era tipo uma ONU, né? Antes da ONU. É como se fosse. É uma associação de vários países, com sede lá em Genebra, na Suíça, destinado então a garantir a paz e a segurança do mundo todo. A proposta foi desse presidente dos Estados Unidos que eu disse. A Alemanha ficou arrasada economicamente no final da guerra, e os Estados Unidos ficaram ricos. Quando eles eram neutros na guerra, no começo da guerra, eles tiveram muitos lucros vendendo arma, vendendo alimento para os países que estavam envolvidos na guerra. Acabou a guerra, os Estados Unidos tinham se tornado a maior potência econômica do mundo, que era da Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência econômica do mundo. Gente, falta só um minuto, então por hoje é só. Vou acabar agora, falta um minuto para acabar a aula. Então, boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham entendido aí a Primeira Guerra Mundial. Na próxima aula a gente volta com Revolução Russa. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula, quarta que vem. Boa noite a todo mundo, bom descanso, bom final de semana. Tchau, gente.